Então eu tô indo, Zezé. Fala pro Clóvis que depois eu volto pra contar o meu bate-papo com a Áurea. Tá, tchau. Oi, eu tô indo tirar umas dúvidas com a Áurea. Afinal de contas, é assim que a gente vai aprendendo, não é mesmo? A gente já aprendeu, por exemplo, que existem milhões de substâncias diferentes, cada uma com as suas propriedades típicas. Mas o mais impressionante é que essas milhões de substâncias são formadas por apenas 92 tipos de átomos que existem naturalmente. O ferro, por exemplo, é formado por átomos de ferro. Já o aço inoxidável é resultado da mistura de átomos de ferro, de crômio e de carbono, lembra? A água é formada de átomos de hidrogênio e oxigênio, e o gás carbônico tem átomos de carbono e oxigênio. E eu fico me perguntando, como é que podem existir milhões de substâncias se todas elas são feitas com apenas 92 tipos de átomos? Mas o que eu quero saber hoje tem a ver com o quimiquês, a língua dos químicos. Como será que os químicos de diferentes países se entendem? Você sabe? Esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Como os químicos se comunicam? Hoje você vai saber o que são os símbolos dos elementos e para que eles servem, e vai aprender também o que são as fórmulas químicas e como elas são úteis. Tá aí, obrigada. Tchau, tchau. Opa, bom dia, tudo bom? Oi, Zezé. tudo bem? Alguém me procurou? Ah, o Aurélio acabou de sair daqui agora mesmo. Tá com a pulga atrás da orelha de novo. Já sei, química. Eu deve ter escutado alguma coisa no ônibus a caminho do trabalho. Diz que quando ele tava vindo pra cá, tinha uns alunos dentro do ônibus que ficavam assim decorando umas letrinhas pra prova de química. Letrinha pra prova de química? Não, ele deve ter se enganado. Deve ser pra prova de português. Que nada, era aula de química mesmo. Diz que os alunos falavam o nome de um átomo e na sequência eles falavam uma letrinha. Como é que era mesmo? Ah, era assim, ó. Oxigênio O, carbono C, nitrogênio N. Essas letrinhas que você tem que saber para a prova são os símbolos químicos. Símbolo químico. Letra ou letras que representam um elemento químico. Ah, símbolo químico, já sei. Eu sei alguns símbolos químicos, quer ver? Símbolo químico do ferro, Fe. Símbolo químico do alumínio, Al. Nossa, Clóvis, onde é que você aprendeu todas essas coisas? Quer dizer, esses símbolos químicos? Ô, Zezé, você tá esquecendo que eu nasci curioso e vou morrer curioso? Gosto muito de ciências. Além disso, adoro preencher palavras cruzadas. Olha aqui, ó. E vira e mexe nas palavras cruzadas, aparece uma pergunta como, por exemplo, símbolo químico do ferro, Fe. Então, de tanto preencher palavras cruzadas, eu acabei decorando alguns símbolos químicos. Ih, esse negócio de decorar que nem papagaio não tá com nada. A Áurea vive dizendo, o mais importante é a gente compreender. Aí fica muito mais fácil lembrar. Ô, Clóvis, por que será que eles inventaram essa história de símbolo químico, hein? Será que é só pra encher a cabeça da gente, depois ficar cobrando na prova, Não, não pode ser. E você, sabe para que servem os símbolos químicos? Fe, ferro. Até que não é tão difícil assim. Mas eu ainda não consegui entender por que a gente precisa guardar esses símbolos. É só por causa da prova, não é não? Mas é claro que não, Aurélio. Na verdade, o símbolo químico serve para a gente se comunicar. Como é que é isso, comunicar? É isso mesmo, comunicação. Usando os símbolos, os químicos brasileiros podem se comunicar facilmente com os químicos americanos, alemães, ingleses, franceses. Dá só uma olhada. Quer ver? Tá, aqui. Aqui. Opa, mas isso aqui tá em inglês e eu não entendo inglês, viu? É em inglês sim, mas dá só uma olhada na representação dos elementos químicos. Fe. Quer dizer então que em inglês o símbolo químico ferro também é Fe? Exatamente. Aí quando um químico em inglês faz uma descoberta, fica fácil da gente entender, porque os químicos do mundo inteiro usam os mesmos símbolos. Tá aí. Agora eu entendi porque você falou que os símbolos são tão importantes para a comunicação. É que usando os mesmos símbolos, fica muito mais fácil dos químicos se entenderem, não é mesmo? Para a gente entender direitinho a utilidade de usar os mesmos símbolos, nós vamos perguntar para vários estrangeiros como se diz a palavra ferro na língua deles. Preste atenção. Iron, fer, Eisen, tetsu, hierro. Muito bem.
Todos eles falaram a palavra ferro nas suas respectivas línguas. E como você viu, uma diferente da outra. Agora, se eles fossem escrever o símbolo químico para o ferro, eles iam usar as mesmas letras. É isso mesmo. Para todos esses estrangeiros, o símbolo químico do ferro é Fe. Até mesmo os japoneses que usam esses risquinhos aqui para escrever, na hora de representar o ferro, usam o símbolo Fe. Na hora de representar os símbolos químicos, todos usam as letras do alfabeto latino, que é o mesmo alfabeto que nós brasileiros também usamos, A, B, C, D, etc. Ou seja, em todos os países do mundo, no Brasil, no Japão, na China, na hora de representar o símbolo químico do ferro, usa-se Fe. Os símbolos químicos realmente facilitam a vida dos químicos, né? Mas por que nós, pobres mortais, temos que saber dos símbolos químicos? Bom, Zezé, a gente não é químico, mas está estudando química. E para quem está estudando química, os símbolos químicos são uma mão na roda. É muito mais fácil, ao invés de você escrever carbono, escrever só a letra C. Sabe de uma coisa, Clóvis? Eu acho que esse negócio de símbolo químico é que nem uma espécie assim de apelido para os elementos químicos. Que nem Pelé é o apelido do Edson Arantes do Nascimento, não é isso? Poxa, Zezé, muito bom. Você tem que concordar que é muito mais fácil falar Pelé do que falar Edson Arantes do Nascimento. Não, imagina só, se os locutores de futebol, cada vez que tivessem que narrar uma jogada, dissessem: sensacional tabelinha, Edson Arantes do Nascimento recebe a bola na boca da área, Edson Arantes do Nascimento encobre o goleiro, chuta e é gol, Edson Arantes do Nascimento! Pode parar, Clóvis, porque até o locutor falar o nome inteiro, o Pelé já tava no meio da torcida ali, ó, comemorando. Não, você tem que concordar que é muito mais fácil você usar o apelido, quer dizer, o símbolo químico. É verdade, é muito mais fácil usar o símbolo químico. Agora, são 92 tipos de átomos conhecidos, não são? Uhum. Já pensou ter que decorar o nome de quase 100 símbolos químicos? Tá louco, é muito difícil. Mas será que a gente tem mesmo que decorar os símbolos de 92 tipos de átomos conhecidos? O que você acha? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Decorar 92 elementos? Não, é lógico que a gente não precisa decorar todos os elementos. Então, peraí. O que a gente precisa saber na ponta da língua? Ah, já sei. Basta saber aqueles elementos mais comuns. O oxigênio, por exemplo, é O. O hidrogênio, H. O carbono, C. É isso mesmo. E decorar os símbolos dos elementos mais comuns é fácil, porque a toda hora eles estão aparecendo. Isso é verdade. Sem perceber, eu já guardei vários símbolos. O de oxigênio, N de nitrogênio, Fe de ferro. Aí, Aurélio, eu tô gostando de ver. E além do mais, essa história de símbolos tá com cara de ser a maior moleza. Parece que é quase sempre a primeira letra do nome do elemento, como o carbono, que é C, ou então as duas primeiras letras, como o alumínio, que é Al. Peraí, Aurélio, vamos com calma. Como você bem disse, o símbolo é quase sempre a primeira letra ou as duas primeiras letras do nome do elemento químico. Mas quase sempre não é sempre. Por exemplo, qual você acha que é o símbolo da prata? Essa é fácil. Ou é P ou é PR. Errado. Aí é que está. O símbolo da prata é Ag. AG? Mas então não tem lógica nenhuma. Tem lógica, sim. E você sabe por que tem lógica? É que, na verdade, os símbolos são tirados dos nomes dos elementos químicos em latim. É isso mesmo que você ouviu. É o nome do elemento químico em latim que dá origem ao símbolo químico. Se você acha que latim é grego, então preste atenção no que essas pessoas vão falar e você vai ver que o latim não é nenhuma língua do outro mundo. Ferrum. Carbo. Alumen. Percebeu? Todas essas palavras que você acabou de ouvir são palavras em latim. E não é difícil imaginar que ferrum deu ferro, carbo deu carbono, alumen deu alumínio. Isso não acontece por acaso, e sim porque a língua que a gente fala, o português, vem do latim. Agora, é lógico que algumas palavras são diferentes. Prata, por exemplo, em latim é argento. É por isso que o símbolo da prata é Ag e não PR. Agora, você não precisa se preocupar que não vai ter de aprender latim, mesmo porque a maioria dos nomes dos átomos em latim é bem parecida com os nomes em português.
No seu livro de química, você vai encontrar a relação dos elementos e dos seus símbolos. E vai ver que não é tão difícil assim guardar essas letrinhas na memória. Pelo menos dos elementos mais importantes. A Áurea me passou essa lista com os nomes e símbolos mais importantes. Ué, foi a Áurea que fez essa lista? Foi. Ué, que engraçado, olha, tão organizada essa lista na maior confusão, olha só. Hidrogênio, hélio, lítio, boro. Por que ela não fez a lista em ordem alfabética? Isso ela me explicou. É que na hora de listar os elementos químicos, a gente não segue a ordem alfabética. Ah, quer dizer que a lista de elementos químicos não segue a ordem alfabética? Não. Bom, ainda bem que ela colocou o número de átomos aqui do lado. A gente sabe quantos elementos tem na lista. Aí é que está. Esse número que aparece do lado do nome e do símbolo do elemento não é o número da ordem em que ele foi escrito. Como é que é? A Áurea me disse que esses números escritos que aparecem ao lado do símbolo têm um significado muito especial. Ela disse que, através desses números, dá pra gente conhecer muito bem as propriedades dos elementos. Mas vamos com calma. A gente vai aprender o que esse número significa nas próximas teleaulas. Por enquanto, basta saber que esses números são muito importantes. Peraí, nessa lista eu só tô vendo substâncias simples. E as substâncias compostas, elas não têm símbolos? Não, Zezé. Essa é uma lista de átomos, não de substâncias. Eu sei disso porque eu também fiz essa pergunta para a Áurea. As substâncias não têm símbolos? E é lógico que ela me respondeu na lata. Aquela lista que eu passei para o Aurélio é uma lista dos nomes dos átomos e seus apelidos. Quer dizer, dos nomes e seus símbolos. Agora, quando se trata de substâncias, sejam elas simples ou compostas, em vez de símbolos, a gente fala em fórmulas. Quer ver um exemplo? Você sabe que o oxigênio da atmosfera são moléculas formadas por 2 átomos, certo? Aí está a representação gráfica da molécula de oxigênio. Para chegar à fórmula, é só escrever o símbolo do elemento, O, e do seu lado direito, o número de átomos que estão presentes na molécula. No caso, 2. Ah, a fórmula do oxigênio na atmosfera é muito fácil. Eu quero ver quando uma substância tem mais de um tipo de átomo, que nem a água, por exemplo, que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ah, exatamente isso que eu vou mostrar agora. Aqui nessa revista tem a representação gráfica e a fórmula da molécula da água. Essa aqui é a representação gráfica da molécula. E a fórmula é bem simples. H2O, que significa 2 átomos de H, que é o símbolo do hidrogênio, e 1 de O, que é o oxigênio. H2O. Simples, não é mesmo? E agora, para ficar tudo mais simples e claro, nós vamos relembrar tudo o que a gente aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os átomos têm apelidos que são muito úteis para que os químicos do mundo inteiro possam se comunicar. Esses apelidos são chamados de símbolos químicos. E você viu que os símbolos químicos são tirados dos nomes dos átomos em latim. E viu também que uma lista de átomos não segue a ordem alfabética, e sim a ordem dada por um número muito importante que está ao lado do símbolo e que diz muito sobre as propriedades dos elementos. Por último, você verificou que quando se trata de substâncias, a gente não fala de símbolos, mas de fórmulas. Qual será a fórmula do nitrogênio na atmosfera? E do monóxido de carbono, aquele gás super tóxico. Bom, se você quiser saber as fórmulas dessas e de outras substâncias, é só dar uma boa estudada no seu livro de química, que você vai tirar essas perguntas de letra. Aliás, as letras dos símbolos. Até a próxima.